Anticorpos monoclonais. Você sabe o que são e quais suas aplicações em imunofarmacologia? Nesse vídeo, falaremos sobre tipos, origens, métodos de obtenção, funções e associações dos anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são proteínas complexas produzidas por linfócitos B especializados em plasmócitos. São capazes de se ligar a antígenos específicos pelo mecanismo chave-fechador. Ativam o microambiente do sistema imune como complemento e o levam à citotoxicidade, morte celular. Em 1975, foi desenvolvida a técnica do hibridoma por Kohler e Milstein, possibilitando a produção de anticorpos monoclonais em larga escala. Em 2020, já se contabilizavam 79 anticorpos monoclonais aprovados pelo FDA, sendo 30 deles para tratamento do câncer. Essa técnica consiste em inocular o antígeno de interesse em um animal, no caso um camundongo. Após gerar-se imunogenicidade, coletam-se células imunes do baço. Essas células imunes, por sua vez, passam por um processo de fusão com plasmócitos imortalizados, os quais são células de mieloma múltiplo, coletadas de indivíduos acometidos pela doença. Uma vez constituído o hibridoma, o mesmo é clonado. Passa por processo de seleção do clone com maior afinidade do antígeno. Por fim, o hibridoma é mais uma vez clonado e passa pelo processo de produção de anticorpos. Os anticorpos monoclonais de murinos, roedores, foram os primeiros a serem aprovados para uso clínico. Em 1986, o imunofármaco Muromonab, um anti-CD3, entrou no mercado com o objetivo de inibir a rejeição aguda de transplantes. O maior ponto negativo dessa abordagem é o fato desses anticorpos serem puramente murinos, tanto na sua fração constante quanto na sua fração variável. Isso gera uma resposta imune em combate a esses anticorpos, levando à perda do potencial imunológico e da eficácia em repetidas aplicações a longo prazo. Uma alternativa desenvolvida com o objetivo de gerar menor resposta imune contra o imunofármaco, garantindo ainda sensibilidade no reconhecimento dos antígenos, foram os anticorpos monoclonais quiméricos. Por essa técnica, transforma-se anticorpos de roedores em estruturas similares à de humanos, por transfecção. Combinam-se sequências variáveis de cadeias leves e pesadas de roedores, com domínio constante FC de origem humana. O primeiro dessa classe, o rituximab, um anti-CD20, foi autorizado para o tratamento do linfoma não Hodgkin em 1997. Uma outra opção, anticorpos monoclonais humanizados, foi desenvolvida quase que simultaneamente. Nessa técnica, apenas uma sequência complementar não humana, da região complementar determinante, é inserida na estrutura de anticorpo puramente humano. Ou seja, apenas a região específica para a detecção do antígeno é enxertada. Nesse cenário, essa região é isolada de anticorpos de camundongos, sequenciada, clonada e enxertada por transfecção. O primeiro aprovado foi o daclizumab, um anti-interleucina 2, em 1997. Mas o anticorpo de maior aplicação clínica dessa classe, o trastuzumab, um anti-HER2, foi aprovado para câncer de mama em 1998. Partindo agora para 3 classes de anticorpos puramente humanos, iniciamos com os produzidos por camundongos transgênicos. Esses são modificados por complexas técnicas de engenharia genética, na quais têm seus genes de imunoglobulina deletados, geralmente por nucleases específicas, passando a portar, após enxerto por transfecção e reprodução, imunoglobulina humana, gene da imunoglobulina humana, sendo assim capazes de produzir anticorpos humanos, uma vez expostos ao antígeno de interesse. O panitumumab, um anti-EGFR, foi o primeiro aprovado dessa classe em 2006. Uma técnica muito elegante com seus criadores laureados pelo Nobel de Química em 2018 é a phage display. Nela, vírus bacteriófagos, ou seja, vírus que atacam apenas bactérias, são enxertados com sequências de imunoglobulinas de interesse.
As mesmas são expressas em sua superfície, possibilitando testes de rastreio de sensibilidade, nos quais os vírus expressando proteína com afinidade pelo antígeno, ou proteína em questão, é retido e clonado por diversos ciclos, enquanto outros são desprezados. A partir de então, são produzidos anticorpos monoclonais sintéticos com as sequências de interesse. Uma terceira opção para a produção de anticorpos puramente humanos é a partir da imortalização de células B utilizando o vírus Epstein-Barr. Apesar de sua potencial aplicação em doenças infecciosas, é difícil a manutenção dos clones. Os mesmos podem ser selecionados por diversos métodos, entre eles a centrifugação por densidade, por microesferas magnéticas ou separação por fluorescência, como ilustrado aqui. Em células imunes de portadores sensibilizados pela infecção, são detectados por imunofenotipagem, separados por diferença de carga, sendo em seguida clonadas e destinadas à geração de linhagens produtoras de anticorpos. Em resumo, os anticorpos monoclonais podem ser puramente murinos, quiméricos com fração constante de origem humana, humanizados com apenas a região complementar determinante de origem murina, ou puramente humanos, através de técnicas de produção sintética, por afinidade, a phage display, ou por camundongos transgênicos produtores de anticorpos puramente humanos. Não poderia deixar de ressaltar métodos de ampliação da eficácia, ao conjugar anticorpos com outras moléculas, como interleucinas, fármacos, quimioterápicos e radiofármacos. Isso permite associar o efeito imune do anticorpo com a ação direcionada do fármaco conjugado em questão. O primeiro da classe, aprovado e com aceitabilidade clínica, foi o trastuzumab emtansine, um anti-HER2, o TDM1, em 2012. Os anticorpos monoclonais também têm sido testados conjugados a nanomoléculas, como o etileno glicol pegilado, associação a qual permite somar o efeito do anticorpo ao carreamento de fármacos quimioterápicos hidrofóbicos, às vezes mais tóxicos, de forma segura para sítios específicos, em pequenas doses e com menor agressão sistêmica. Uma outra técnica em desenvolvimento e testes clínicos é a dos anticorpos bispecíficos, em que um anticorpo é capaz de reconhecer e ligar a 2 antígenos simultaneamente. Por fim, a biotecnologia tem sido utilizada para desenvolver, a partir de células coletadas dos próprios pacientes, não só anticorpos monoclonais, mas também linfócitos T com receptores quiméricos, aptos a reconhecer antígenos ou células de interesse e desencadear efetiva resposta imune, eliminando células neoplásicas. Obrigado.